Oi pessoas, eu Zinga aqui. Já se perguntou alguma vez qual a cidade mais alta do Brasil? E a mais baixa? A mais fria? A mais antiga? A mais violenta e a mais segura? Bem, se perguntando ou não, hoje eu trago a vocês um vídeo bem curioso sobre os extremos do Brasil. Então já se inscreva no canal, dá o joinha e ativa o sininho e bora lá! Bem, para começar é importante saber que o Brasil é o quinto maior país do mundo, pouco menor que a Oceania, quase do tamanho de toda a Europa e com uma área maior que todos os países da América do Sul combinados. São mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados distribuídos em 27 unidades federativas, então dá pra se dizer que existem extremos pra caramba nesse país. E você sabe qual a cidade mais alta? Acredite, mas Campos do Jordão, a Suíça brasileira, em São Paulo, com 1.628 metros de altitude, é a cidade mais alta do Brasil, deixando claro que o que conta é a sede do município, porque senão qualquer morrinho no interior de algum lugar faria a cidade ser a mais alta do Brasil. Já na ponta mais baixa do Brasil vão 138 cidades que estão no nível do mar e que compreende basicamente todas as cidades dos 8.000 quilômetros de litoral que o Brasil tem, com destaque para o Maranhão, que tem o maior número de cidades a 0 metros de altitude, no caso 35. E aqui cabe comentar que o Brasil não tem altitudes elevadas, contrário da Europa ou do restante da América Latina. Então, para você ter uma ideia, o ponto absoluto mais alto do país fica no Pico da Neblina, no Amazonas, com 2.995,30 metros de altitude. Inclusive, há quem diga que no Brasil não existem montanhas por elas não terem sido originadas de colisões tectônicas ou algo do gênero. Há uma forte discussão sobre o que é uma montanha. Isso é sério. E você sabe qual é a cidade mais antiga do Brasil? Para variar, existe uma discussão sobre a mais velha ser ou São Vicente ou Cananéia, ambas no estado de São Paulo. Alguns historiadores dizem que Cananéia foi o primeiro povoado fundado em 1531, mas como não existem documentos oficiais, o título fica para São Vicente como a cidade mais antiga do Brasil. Para não dar briga, vamos fazer que nem nas Olimpíadas e deixar a medalha de ouro para todo mundo? Já a cidade mais nova do Brasil, na verdade, são 5, todas fundadas na mesma data, 1º de janeiro de 2013, e elas são Pescaria Brava, em Santa Catarina, Balneário Rincão, também em Santa Catarina, Mojuí dos Campos, no Pará, Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, e Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul. Mas para ter um desempate, a cidade de Pescaria Brava é a mais nova de todas, já que ela foi criada só em 2003, contrário das outras que já existiam há tempo. E aqui vão te cair os pelos da bunda? Caso tenha algum. A vida toda a gente ouviu falar que o Brasil vai do Oiapoque no norte ao Chuí no sul, certo? Errado, o Brasil vai do Monte Caburaí ao módulo Criosfera 1, mas calma que eu vou te explicar. Antigamente se falava que o Oiapoque, no Amapá, era o município mais setentrional do Brasil, ou seja, mais ao norte. Mas em 1998 foi confirmado que o extremo norte brasileiro fica no Monte Caburaí, na cidade de Uiramutã, em Roraima. Já a cidade mais ao sul, realmente, é a Chuí, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mas o ponto mais ao sul, sob jurisdição brasileira, é o tal do módulo Criosfera 1, que eu falei que não tem habitação permanente e fica lá na Antártida. Mas esse não conta se levarmos em consideração apenas o Brasil continental, porque aí seria do Chuí ao Monte Caburaí. Já o ponto mais a oeste do Brasil fica na Serra da Contamana, em Mâncio Lima, na divisa com o Peru e na nascente do Rio Moana. E o ponto mais a leste fica lá na Ponta dos Seixas, em João Pessoa, na Paraíba. Isso se falando em território continental. Só que ainda temos a Vila dos Remédios, em Fernando de Noronha, território de Pernambuco, que é o local habitado mais a leste do Brasil, e também Trindade e Martim Vaz, um arquipélago brasileiro a 1.200 quilômetros distante da costa, que é o território brasileiro mais a leste absoluto, e lá existe um posto oceanográfico que também é habitado, mesmo que não permanentemente. E você sabia que no Brasil existem aproximadamente 96 homens para cada 100 mulheres? E a cidade com o maior número de mulheres é Ivatuba, no Paraná, com um percentual de 55% de mulheres para 45% de homens, se levado em consideração as idades de 15 a 29 anos. Já a cidade com o maior percentual de homens é Balbinos, em São Paulo, com aproximadamente 81% contra 19% de mulheres. E a razão de tal diferença absurda se deve principalmente ao sistema carcerário, que tem, obviamente, mais homens presos do que mulheres. E falando sobre urbanização, a região sudeste é a região com mais pessoas vivendo em áreas urbanas, cerca de 93% da população. Já a região nordeste é a que tem menos pessoas vivendo em áreas urbanas, cerca de 73%. Salvador, na Bahia, é a cidade brasileira com o maior percentual de negros, cerca de 80% dos mais de 3,5 milhões de habitantes se declaram negros. A maior praia do Brasil e do mundo é a do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, com 220 quilômetros,
que disputa o mesmo título com a cidade vizinha Rio Grande e sua Praia do Cassino. Já a menor praia registrada é de Paciência, em Penha, Santa Catarina, só que existe uma ilha em Ubatuba, São Paulo, chamada de Ilha da Celinha ou Ilha Rachada, que tem duas formações rochosas enormes que no meio passa uma faixa bem estreita de areia. Há quem diga que essa seja a menor praia do Brasil. E a cidade mais violenta? Bem, aqui é difícil de dar um nome porque todo ano isso muda e cada pesquisa tem uma metodologia diferente. Mas historicamente as regiões mais violentas são a região norte e nordeste, que justamente são as que menos recebem investimento. Mas o grande destaque negativo aqui, dentre as cidades com mais de 100 mil habitantes, fica para Maracanaú, no Ceará, com 145 homicídios para cada 100 mil habitantes. Já no outro extremo, das cidades mais seguras, onde há mais oportunidades, tem educação de qualidade e uma economia desenvolvida, se destaca Jaú, em São Paulo, com 2,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. A maior cidade do Brasil em área é Altamira, no Pará, com mais de 159 mil quilômetros quadrados, 4 vezes maior do que a Holanda e 105 vezes maior que a cidade de São Paulo, e só tem 115 mil habitantes. Já Santa Cruz de Minas, em Minas Gerais, é a menor cidade do Brasil, com pouco mais de 3 quilômetros quadrados e 8 mil habitantes. Mas apesar de ser a menor, não é a menos populosa, porque esse título vai para a Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 776 habitantes. O título ia para Borá, em São Paulo, mas em 10 anos a cidade cresceu em 33 habitantes e hoje tem 838 e Serra da Saudade perdeu 39. Já São Paulo, capital, é a cidade mais populosa do Brasil, como você suspeitou, e possui mais de 12 milhões de habitantes, quase 2 milhões a mais que Portugal. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca. E se você já conhece algum desses lugares, utilize a hashtag #MinhaFoto no Euzinha quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Seguindo, a cidade mais quente do Brasil é sempre uma incógnita, porque todo ano muda, mas o topo do ranking fica sempre para os estados do Mato Grosso e Piauí. Oeiras, no Piauí, é uma das cidades que mais registra temperaturas altas durante o ano, com um recorde de 42,3 graus Celsius. Mas apesar disso, o recorde absoluto de temperatura ocorreu em 2020 em Nova Maringá, Mato Grosso, que registrou 44,8 graus Celsius. Já a cidade mais fria é outra incógnita, porque, as temperaturas mudam todos os anos, como eu disse antes. Atualmente brigam pelo título as cidades catarinenses de Urupema, Urubici, São Joaquim, Bom Jardim da Serra e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Todas vizinhas entre si. Só que dessa cidade, São Joaquim é considerada a mais fria oficialmente. Mas apesar de tanta briga, o título de menor temperatura já registrada oficialmente no Brasil fica no lado oposto de Santa Catarina, na cidade de Caçador, que em 1952 registrou menos 14 graus Celsius. Extraoficialmente, em Urubici, no Morro da Igreja, já mediram menos 17,8 graus Celsius, mas não há registros disso. O maior rio do Brasil e segundo maior rio do mundo é o Rio Amazonas, com 6.568 quilômetros, ao mesmo tempo que tem o maior volume d'água do mundo, mas apesar de ser o maior rio do Brasil, ele não passa inteiramente em território nacional. Por isso, o Rio São Francisco e seus 3.180 quilômetros é considerado o maior rio com percurso exclusivamente pelo Brasil. Já o menor rio do Brasil e terceiro menor do mundo, não há dúvidas, é o Rio Azuis, em Aurora do Tocantins, no próprio Tocantins, com seus humildes 147 metros. E aproveitando o assunto água, a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, é a maior laguna do Brasil, com 256 km de comprimento, por 60 de largura. A cidade com a melhor qualidade de vida é São Caetano do Sul, em São Paulo, com um índice de desenvolvimento humano de 0,862, considerado muito alto. Já a pior qualidade de vida fica para Melgaço, no Pará, com 0,418, considerado muito baixo. A cidade que menos chove no Brasil é Cabaceiras, na Paraíba, a Hollywood nordestina, onde foi gravado o Alto da Compadecida, que registra menos de 350 milímetros de chuva por ano. Já a mais chuvosa é Calçoene, no Amapá, que registra uma precipitação média anual de 4.165 milímetros. Apesar disso, o recorde de chuva num só dia fica para Maceió, no Alagoas, que em 28 de abril de 1979 registrou 407,6 milímetros de chuva. E você sabe, eu sei, todo mundo sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e dentro de tamanha desigualdade existem cidades super desiguais para deixar a gente ainda mais triste. Basicamente, a desigualdade mede a diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres, e a cidade que levou esse título nada bom lá em 2013 foi São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Por outro lado, as cidades menos desiguais ficam na região sul do Brasil, sendo que em 2013, 8 das 10 cidades menos desiguais do Brasil ficavam no Rio Grande do Sul, com São José do Hortêncio em primeiro lugar no país como a cidade menos desigual. Em 2015, Pomerode, em Santa Catarina, figurou como a cidade mais igualitária do Brasil. E você sabe qual que é a cidade mais rica e a mais pobre?
Bem, presidente Kennedy no Espírito Santo tem incríveis mais de 715 mil reais de PIB per capita, mas isso se dá por conta do repasse dos recursos dos royalties, porque a economia vem principalmente da agricultura. Já Matões do Norte, no Maranhão, é a cidade mais pobre, com aproximadamente 4.800 reais de PIB per capita. Apenas deixando claro que PIB per capita não significa que a população receba isso. Basicamente é o PIB dividido pelo número de habitantes. Mas falando de renda, segundo a FGV em 2018, Nova Lima, Minas Gerais, é a cidade com a maior concentração de renda per capita no Brasil, com um valor médio mensal de R$ 6.250, provindo principalmente da extração de minério de ferro. Já a pior renda fica para Fernando Falcão, no Maranhão, em incríveis R$ 19 por pessoa e R$ 156 de patrimônio líquido médio. Em 2010 foi registrado que a cidade tinha praticamente 0% de esgotamento sanitário. Acho que isso significa muito, aparentemente. O maior estado é o Amazonas, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. O menor, sem contar o Distrito Federal, é Sergipe, com aproximadamente 22 mil quilômetros quadrados. O estado com mais municípios é Minas Gerais, com 853. O estado com menos municípios é Roraima, com apenas 15. A melhor educação fica para Águas de São Pedro, em São Paulo. Já a pior educação vai para Melgaço, no Pará. A cidade com a menor longevidade é Marajá do Sena, no Maranhão. Já a mais longeva é São Caetano do Sul, em São Paulo. E para finalizar, a maior densidade demográfica do Brasil fica para a cidade de Taboão da Serra, em São Paulo. A oitava menor cidade em área do Brasil, com mais de 290 mil habitantes, o que resulta em aproximadamente 14.400 pessoas vivendo em cada quilômetro quadrado. Já na outra ponta temos Japurá, no Amazonas, o 15º maior município em área do país, e que não se sabe exatamente quantas pessoas vivem no lugar, porque segundo o IBGE são 2.200, mas segundo a prefeitura tem pelo menos 5 a 7 mil, mas independentemente do número correto, é indiscutível o fato da cidade ter a menor densidade demográfica do Brasil, que fica entre 0,04 e 0,13 habitante por quilômetro quadrado, ou melhor, um habitante para cada 8 ou 25 quilômetros quadrados. É pouca gente. Então chega por hoje, era isso. Espero que tenham aprendido algo novo. Se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem por que assistiu até aqui. Por hoje é isso, gente. Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo. E até a próxima. Tchau.